Olá, irmãos. Atos, capítulo 17, e o versículo 28 diz assim: Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Com toda a maldade que viria a ser o mundo, porque mesmo assim Deus criou o mundo. Cada vez mais, as pessoas insistem em querer saber o que vai ser no futuro. Antes de sair de casa, muitos de nós olham a previsão do tempo, ou até mesmo no noticiário à noite para saber como vai ser o outro dia. Investidores tentam saber qual é a melhor opção de ação para poder comprar, ou talvez a melhor para se desfazer. Com isso, eles contam com um tipo de previsibilidade, ou seja, conseguir saber no futuro. O agricultor, ele tenta entender qual é o melhor tipo de semente e até mesmo qual que vai resistir para que ele tenha uma colheita boa. Um namorado, ele quer saber se a sua namorada vai ser uma boa esposa. A namorada quer saber se o seu namorado pode ser um bom companheiro, um bom esposo, um bom pai, enfim. Nós temos medo do futuro. Apesar de dizerem que nós somos fruto da evolução, muitos dizerem até que nós viemos dos animais. Os animais não têm medo do futuro. Isso significa que nós sabemos que o futuro existe. E dia menos dia, ele será o nosso presente. Pensando nisso, se Deus existe, como muitos ateus dizem, por que ele não viu tanta dor e tanta maldade que seria esse mundo e evitou isso? Por que ele não deixou de criar o mundo, já que seria dessa forma? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que, sabendo das dificuldades que você teria talvez para fazer uma faculdade, ou até mesmo para plantar algo, ou talvez para construir uma casa, sabendo que você teria dificuldades grandes, talvez até mesmo se machucaria, será que você iria desistir por causa das dificuldades? Claro que não, não é mesmo? Até porque as dificuldades vão passar. E o que vai ficar é aquilo que construímos. Deus pensou da mesma forma. Ele sabia que o ser humano passaria por coisas inaceitáveis. Deus sabia que o ser humano passaria por dificuldades grandes e sabia que ele mesmo faria muitas dessas coisas. Ele sabia que o ser humano na África, por exemplo, sentaria em grandes tronos, enquanto seus conterrâneos estariam morrendo de fome. Ele sabia que muitas pessoas provocariam a morte de outras, permitiriam invasões, permitiriam guerras. Mas mesmo assim Deus criou o mundo. Porque Ele sabia quantos iriam aceitar o seu convite. Até porque seria injusto deixar de criar todas essas pessoas que gostariam de viver com Ele para sempre, por aquelas que não queriam. O argumento mais válido aqui é que
Independente do que os maus decidem e até mesmo do que os maus fazem com os bons, a nossa vida não termina aqui. Mas o texto que nós lemos hoje, ele é profundo porque ele fala que nós vivemos, nos movemos e nele existimos. Ou seja, Deus não é apenas o nosso Criador, apesar de que o apenas é só um eufemismo, é só uma comparação muito simples. Mas não é somente o Criador. Deus é a nossa essência. Deus é o nosso Pai, como Ele mesmo se denominou, mas Ele é a nossa matriz. Nós viemos dele. Nós pertencemos a Ele não só como filhos, mas na essência. Não é que nós somos divinos, mas viemos dele. Então Deus não poderia deixar de ter filhos, só porque Ele sabia que esses filhos passariam por dificuldades. Até porque todo pai, toda mãe, mesmo sabendo que o seu filho vai passar por dificuldades, ele não vai deixar de ter esse filho. É claro que muitas vezes nós tentamos evitar algumas coisas, mas muitas vezes pensando em nós mesmos. Porque é difícil suportar a dor de um filho, é difícil ver algo ruim acontecendo. Mas será que isso não é pensar somente em nós? Se nós pensássemos no seu filho ou no nosso filho, nós poderíamos perguntar a ele se nós queríamos ou se ele queria existir. E eu, no meu caso, apesar de toda a dor e todo o sofrimento que já vivi e que já vi, eu gostaria de existir com certeza. Principalmente porque eu sei que existe um Deus que me ama. Acima de tudo. Foi isso que fez o homem que escreveu o livro que nós lemos hoje, que foi Lucas, o livro de Atos, falar do que o apóstolo Paulo, disse com muita firmeza, replicando, repetindo o que os poetas antigos já diziam, dele, de Deus. Nós somos geração, nós somos filhos, nós somos descendência. Mesmo que aqui você não tenha família, mesmo que aqui sua família não te respeite, mesmo que aqui as dificuldades sejam maiores do que você talvez imaginou, Deus está fortalecendo a sua vida. Deus está preparando uma bênção grandiosa para você. Deus está transformando as dificuldades dia após dia num degrau que vai te levar ao milagre. Eu aconselho a você que acredite, porque a fé nos faz viver muito melhores. Então não esqueça, apesar de tudo, e até mesmo apesar de todos, Deus não vai deixar de amar você, independente até mesmo de você. Ele veio para salvar o perdido. E os poetas, eles falavam de poesia, mas também falavam de filosofia, como diz aqui o apóstolo Paulo. E nas aulas que eu tive e ainda estou tendo de antropologia e filosofia na universidade, eu cheguei a ler um texto dizendo que a filosofia traz felicidade, porque faz o ser humano buscar satisfação, realização. Mas sabe o que o ser humano mais quer aqui nesse mundo? É ser amado. E incondicionalmente. Independente do que ele é, do que ele faz. Isso Deus já nos dá de primeira, ou seja, antecipadamente. Foi por isso que Ele quis nos criar, porque Ele quis que nós vivêssemos e vivêssemos em abundância, para sermos amados. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite,
E lembre-se, com Deus, você vai entender o motivo da existência. Que Deus te abençoe.